Graça e paz, irmãos. Amém? Por favor, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Aos que não vieram no domingo passado foi dado início à exposição bíblica no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos. Então foi a primeira ministração domingo passado pelo pastor Pedro e hoje nós vamos dar continuidade. Romanos capítulo 1, vamos ler do versículo 8 ao 15. Por favor, abra sua Bíblia nesse texto. Romanos capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 15. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Primeiramente dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios. Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Amém? Até aqui, versículo 15. O tema que nos foi proposto para essa noite é a respeito da paixão do cristão. A paixão do cristão. Talvez essa palavra soe um pouco difícil ou ruim para alguns. Paixão soa como algo passageiro, mas uma paixão verdadeira, um amor verdadeiro, ela nunca se acaba. Antes do domingo passado, em que demos início no livro de Romanos, aqueles que se lembram, nós fomos ministrados, pelo menos se eu não me engano, 3 ministrações a respeito da vida de Paulo, da conversão de Paulo. Em Atos capítulo 9 se registra a conversão de Paulo. Os irmãos se lembram que ele estava a caminho de Damasco, ele era perseguidor da igreja, e ele estava com cartas de autorização para prender os irmãos lá em Damasco. E foi quando ele teve o seu encontro com Jesus, e ele, chegando a Damasco, Ananias ora por Paulo, e logo depois nós vemos Paulo anunciando já o evangelho em Damasco, pregando o evangelho. Nós lemos aqui no início do culto o texto de Filipenses, e no capítulo 1, versículo 21, diz: porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Eu quero que os irmãos percebam que a vida de Paulo, após a sua conversão, após o momento que ele teve encontro com Jesus, a sua vida passou a ser apenas uma pessoa, Cristo, o Evangelho. No versículo 1 de Romanos, que nós fomos ministrados semana passada, ele começa a sua carta falando de que ele é servo de Jesus Cristo. E ele é servo porque ele foi chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Gálatas 2, versículo 20, ele diz: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Filipenses 3, versículo 7, Paulo diz: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Então tudo que ele vivia antes, que ele achava vantajoso, por causa de Cristo, isso já não tinha validade nenhuma. A sua vida agora se resumia
em uma pessoa, Cristo Jesus. Eu estou citando esses textos e falando aqui um pouquinho, recapitulando sobre Paulo, para que os irmãos percebam a paixão de Paulo por Cristo, o seu compromisso fiel com aquele que lhe chamou. Recapitulando, domingo passado, os irmãos que estavam aqui vão se lembrar, pastor Pedro ministrou a respeito do chamado. E o primeiro ponto foi a respeito do chamado, nós, igreja que fomos chamados por Cristo, ser servo de Cristo com uma missão. Em segundo lugar, chamado para cumprir essa missão com fidelidade. E um ponto fundamental nesse tópico é que a mensagem central do Evangelho é uma pessoa, Cristo Jesus. E em terceiro lugar, o chamado para pertencer ao Senhor como santo em um lugar estratégico, versículos 6 e 7. Santos porque nós devemos ser sal e luz nessa terra, de fato. Em um lugar estratégico porque os irmãos estavam numa cidade que na época era considerada a capital do mundo, não somente da Itália, Roma. Que nisso, irmãos, que saudação calorosa de Paulo, palavras que refletem o amor, a paixão de Paulo por Cristo Jesus, pelo Senhor e Salvador da sua vida. A ideia central que eu gostaria de trazer para nós nesta noite, é que a paixão por Cristo nos move a anunciar o Evangelho de Cristo. A paixão por Cristo nos move a anunciar o Evangelho. Nos foi dado um propósito de vida, uma razão de viver, Cristo Jesus. Fomos criados para o louvor da glória de Deus, para anunciarmos as boas novas de salvação, e em tudo que diz respeito à nossa vida, que não é nossa, pertence a Ele, glorificarmos aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui Paulo agarrado nesse chamado, a 100 por hora, nada impedia Paulo de pregar o Evangelho, e a maior parte do seu ministério foi em cadeias, preso. Nós lemos aí em Filipenses capítulo 1, que lá na prisão ele não perdia oportunidade, ele pregava o Evangelho. Então aqui no nosso texto de hoje, do versículo 8 ao 15, eu quero destacar 3 formas pelas quais Paulo expressa a sua paixão incondicional por Cristo. 3 formas pelas quais Paulo expressa a sua paixão incondicional por Cristo. E nós vamos observar que essa paixão por Cristo está correlacionada com a igreja, com os irmãos em Cristo e também com aqueles que ainda não ouviram, não haviam ouvido sobre o Evangelho de Cristo. Então a primeira forma que Paulo expressa esta paixão, e em cada ponto nós vamos trazer as aplicações práticas para nós. A primeira forma que Paulo expressa a sua paixão por Cristo é na prática da oração perseverante pela igreja em Roma. Pela prática da oração perseverante pela igreja em Roma, e nós vamos ver isso no versículo 8 ao versículo 10. No versículo 8, e eu queria que você estivesse aí acompanhando conosco na sua Bíblia, para você não ficar disperso. Atente, porque Deus certamente há de falar contigo pela sua palavra. Então Paulo diz, primeiramente, dou graças ao meu Deus. Uma oração de gratidão a Deus pelos irmãos em Cristo que estavam em Roma. A sua paixão por Cristo levou Paulo a amar esses irmãos que ele nem sequer conhecia. Ele nem sequer conhecia os irmãos lá em Roma. E a sua oração é mediante Jesus Cristo. A nossa oração, irmãos, ela chega até Deus por causa de Cristo Jesus.
que é o nosso mediador. E era o próprio Cristo que movia o coração de Paulo para orar pelos irmãos em Roma. Então Paulo deixa claro que a oração a Deus tem o seu mediador único, Jesus Cristo. Somente por Ele podemos orar a Deus. E Paulo, ele explicita aqui, ele coloca o motivo da sua gratidão por esses irmãos de Roma. No finalzinho do versículo 8, Paulo diz que porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Esse foi o motivo de tanta gratidão no coração de Paulo. O que Deus estava fazendo em Roma, por meio de Jesus, estava se espalhando por todos os lugares, que chegou até Paulo, chegou aos ouvidos de Paulo, e Deus gerou no coração de Paulo: eu preciso estar lá com esses irmãos. Nós vamos chegar lá daqui a pouco. O seu coração como que se incendiou de alegria, e não havia nenhum tipo de vaidade ou de orgulho no coração de Paulo. Afinal, não foi ele quem fundou a igreja em Roma. Nem sequer sabemos, não há registros claros de quem foram os fundadores. Provavelmente, irmãos que estavam lá no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, que vieram de todos os lugares, e lá também tinham romanos, provavelmente. Mas nós não sabemos. Mas Paulo, ele não tinha essa vaidade, esse orgulho, porque o ponto central aqui é que Cristo estava sendo anunciado, se expandindo, irmãos, por todos os cantos da terra. Domingo passado o pastor nos trouxe informações importantes para nós entendermos o contexto. O imperador Cláudio, na época, no ano 49 depois de Cristo, quando ele expulsa de Roma todos os judeus, você pode observar isso lá em Atos capítulo 18, versículo 1 e 2, que Paulo se encontra com Priscila e Áquila, e o texto declara que eles tinham saído de Roma, porque o imperador Cláudio havia expulsado os judeus lá de Roma. Foi um tempo difícil. Imagine você ter que sair do seu habitat, da sua casa, e agora, para onde nós vamos? Tempo difícil, mas os judeus convertidos, por onde eles saíam, eles não deixavam de falar da sua fé em Cristo Jesus. Eles anunciavam a sua fé. E Deus cuida dos seus. O trabalho em Roma persistiu, continuou, e provavelmente agora com um número maior de gentios, não tanto judeus, mas de gentios. E em menos de 3 anos após a morte do imperador Cláudio, Paulo estava escrevendo a sua carta aos cristãos de Roma, testemunhando a eles mesmos da perseverança do seu testemunho em Cristo, que era notório em todo o mundo. Uma igreja cumprindo o seu chamado com fidelidade e devoção, que nós vimos domingo passado. Deus colocou no coração de Paulo, de ele não parar de orar por esta igreja, uma oração perseverante pelos irmãos que estavam em Roma. Ainda no versículo 9, nós temos aí uma palavrinha que nos chama a atenção, que ele diz, no finalzinho do versículo 9, eu vou ler todo o versículo: porque Deus, em quem sirvo no meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações. Pegando o início do versículo 10. Oração perseverante. Incessantemente, em todas as minhas orações, eu não deixo de orar por vocês. E além de ser grato a Deus pelo que Ele está fazendo aí em Roma, na vida de cada um de vocês, eu tenho o maior desejo de estar com vocês. Ele faz um pedido ao Senhor, mas no versículo 10, Paulo, submisso a Deus, ele deixa bem claro, se estiver de acordo com a vontade de Deus, se Deus permitisse, no tempo aprazível, ele estaria em Roma com os irmãos desta igreja. Quanta paixão, meus queridos irmãos, no coração de Paulo. Os irmãos conseguiram perceber a paixão de Paulo por Cristo,
o compromisso de Paulo por Cristo. E agora eu pergunto para nós, e nós, queridos irmãos, será que o nosso compromisso com Cristo fala mais alto? Nos leva a uma vida de oração perseverante? 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Assim como Paulo, nós oramos pela igreja, oramos pelo pastor da igreja. Você orou pelo pastor Pedro essa semana, que passou uma semana difícil, acometido de dengue. Você separou um tempo para orar pelo pastor Pedro? Você separa um tempo para orar pela liderança da igreja, pelos presbíteros, pelos diáconos, pelos demais irmãos que compõem o corpo de Cristo? Você ora por cada líder de departamento das crianças, irmã Gabi, o André do louvor, o Fred dos homens e assim por diante. Você separa o tempo. Você ora incessantemente pela igreja, não somente pelos teus pedidos pessoais, mas você se importa com seu irmão ao ponto de você orar por ele sem cessar. Você agradece a Deus por ter o privilégio de participar do corpo de Cristo, de participar de uma igreja saudável, bíblica, sim, repleta de pecadores. Eu, você somos pecadores, ainda pecamos, mas pela infinita bondade e misericórdia de Deus, recebemos a remissão dos nossos pecados, fomos redimidos. Cristo morreu na cruz por cada um de nós, e nos dá essa oportunidade de estarmos juntos como igreja do Senhor. A fé da igreja em Roma estava sendo proclamada por todas as partes. Esses irmãos que saíram de Roma, eles mesmo em dificuldades, sendo expulsos, eles não deixaram de falar da sua fé em Cristo Jesus. Eu e você, irmãos, de fato somos sal e luz nessa terra. A nossa fé, ela é notória por onde nós passamos. Uma pergunta aqui para você pensar, para nós pensarmos. Lá no seu trabalho, as pessoas pelo menos sabem que você é crente em Cristo Jesus? Ou você é como aqueles agentes secretos, ninguém pode saber? Proclamamos, irmãos, a nossa fé pelos quatro cantos da terra. Será que nós conseguimos perceber a paixão de Paulo, a paixão da igreja de Roma por Cristo Jesus, em contexto de ferrenha perseguição? Eles não deixaram de falar de Cristo por onde eles passavam. O servo de Cristo é incendiado por essa paixão eterna pelo seu Salvador. Ele nos livrou da morte. Você parou para pensar nisso? O tamanho do preço que Cristo pagou por nós na cruz? Nos livrou da condenação eterna, do inferno. Nós não podemos nos calar. Paulo, em outra das suas cartas, ele diz: ai de mim se não pregar o Evangelho. Diariamente, quanto tempo nós oramos, separamos para orar pela igreja, pelos irmãos, em perseverança, em insistência? Quanto tempo separamos para a leitura bíblica, para mergulharmos no ensino da palavra de Deus? E por outro lado, quanto tempo que nós gastamos com tantas outras coisas que são meramente supérfluas? Então, a primeira forma que Paulo expressa a sua paixão por Cristo é na oração perseverante pelos irmãos em Roma. Oração perseverante. Em segundo lugar, a segunda forma que Paulo expressa essa paixão é no desejo ardente de estar com os irmãos em Roma. No desejo ardente de estar com os irmãos em Roma. Versículo 10 ao versículo 13
Nós já lemos aí um pedacinho do versículo 10, que o pedido que Paulo faz ao Senhor é que ele pudesse estar visitando a igreja em Roma. Versículo 10, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo visitar-vos. Era muito desejo de Paulo, e a gente vai conseguir observar isso. Eu vou te dar só os textos, se você puder ler em casa, lá em Atos, em Atos nós vamos ver isso bem claro. Em Atos capítulo 20, entendemos que foi ali que Paulo escreve essa carta, na sua terceira viagem missionária. Ele estava numa cidade chamada Acaia, na Grécia. Antes ele havia se encontrado com Áquila e Priscila, Atos capítulo 18. Em Atos capítulo 22, quando Paulo já estava em Jerusalém, no versículo 25, quando ele ia sendo açoitado, Paulo então ele diz: quando o estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente: ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Paulo reivindica, ele tinha a cidadania romana, mas eu creio que é possível nós percebermos que já esse desejo ardente de Paulo, eu preciso estar em Roma, e Deus estava direcionando Paulo nisso. Em Atos capítulo 25, quando Paulo já estava em Cesareia, e ali diante de Festo, ele apela para César, o imperador. E apelar para César, ele teria que ir para Roma, para ser julgado. E foi o que acontece, que a gente vai lendo nos últimos capítulos de Atos dos Apóstolos. Desejo ardente, irmãos, de estar com esses irmãos da igreja em Roma. No versículo 11, Paulo vai especificar os motivos, o desejo de estar com os irmãos. Ele cita no versículo 11, para repartir convosco algum dom espiritual. Em algumas traduções, para compartilhar convosco, para que sejais confirmados ou fortalecidos. Nós sabemos que os dons, eles servem para a edificação do corpo de Cristo. Você pode ver isso em Efésios capítulo 4, versículo 12. E certamente os irmãos de Roma seriam muito edificados pela presença de Paulo, com os dons que Deus já havia dado a Paulo, o ensino, a pregação, o discipulado. Deus entregou dons a Paulo e ele queria dividir com esses irmãos esses dons. E no versículo 12, olha como é tremendo a palavra de Deus, e Paulo, e vice-versa. E eu quero receber de vocês também, de compartilharmos dos dons. Diz o versículo 12, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, a vossa e a minha. Paulo não se coloca como melhor ou acima desses irmãos. Eu também serei edificado por vocês, como eu quero estar com vocês. Certamente Deus vai ministrar muito na minha vida, a bênção da mutualidade, de estar juntos com os irmãos em Cristo Jesus. Em todas as suas jornadas, Paulo nunca estava só. Paulo teve momentos com Barnabé, com Timóteo, com Silas, com Áquila e Priscila e tantos outros. Paulo amava estar com os irmãos. Queridos irmãos, quanto crescimento há na unidade, na comunhão, na mutualidade. É uma forma eficaz de encorajamento na fé. E você vai conseguir observar isso lá no início da igreja, em Atos capítulo 2, depois você lê em casa, do versículo 44 em diante. Os irmãos estavam ali diariamente perseverando unânimes no templo, diz a palavra do Senhor. A bênção da mutualidade, da comunhão. No versículo 13 do nosso texto, Paulo diz algo mais. Eu quero estar com vocês para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios. Quem tem a versão da NVT, diz: meu desejo é trabalhar entre vocês e ver os frutos espirituais como tenho visto entre outros gentios. Quero trabalhar.
Eu quero estar aí, não é uma viagem de turismo. Não é uma viagem porque eu preciso conhecer Roma, porque Roma é a capital do mundo. Não, eu quero estar aí para trabalhar com vocês, assim como eu tenho trabalhado em todos os lugares onde eu passo, apontando sempre para Cristo. Paulo, ele perseverou nesse desejo ardente de estar em Roma, foi impedido inúmeras vezes, mas em Atos capítulo 28, ele chega em Roma, e ali ele pôde edificar os irmãos, trabalhar, pregar o Evangelho. Vamos pensar aqui um pouquinho em nós novamente. Que desejo ardente no coração de Paulo, irmãos. Quanta paixão por Cristo. E ele pôde desfrutar desse desejo que estava em conformidade com a vontade de Deus no tempo aprazível. No tempo em que Deus permitiu, ele chegou em Roma e ele pôde desfrutar desse momento tão precioso com os irmãos. E nós, queridos e amados irmãos, será que o domingo como hoje é um mero ritual religioso estarmos aqui na igreja? Ou você vem porque eu quero estar lá para cultuar a Deus, para estar com os meus irmãos, sendo edificado pela palavra, cantando louvores ao meu Deus, ao meu Senhor. Nós somos servos, nós temos um chamado, e nós somos chamados para trabalhar no reino, como servos, para edificar o corpo, na igreja local com os dons que Deus nos deu. Durante a semana nós temos uma grande oportunidade por intermédio dos grupos pequenos. Como é bom, irmãos, estarmos juntos. Grupo pequeno é uma oportunidade de edificação mútua entre os irmãos, de orarmos juntos, até momentos de riso, de brincadeira, mas muita coisa séria, edificação e compartilhamento na palavra. Que a minha e a sua vida não se resuma apenas no domingo à noite, de 18h30 às 20 horas. Quando vai dando 20 horas, já dá coceira, já passou do horário, eu preciso ir embora. Hebreus 10:25 diz: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, queridos irmãos, que eu e você não caiamos no engano do nosso próprio coração, de termos um entendimento pecaminoso, de que eu não preciso congregar para seguir a Cristo. Faz parte da mutualidade. A paixão por Cristo nos leva a essa comunhão. Convide, provoque relacionamentos. Abra as portas da sua casa. Chame irmãos para ir na sua casa, para você ter relacionamento e tempos de edificação, de orar juntos, compartilhar as lutas, as dificuldades, e ali abraçarem e poderem orar juntos. Desejo de Paulo, Deus o atendeu e ele pôde estar com esses irmãos. Paulo fala dessa fé mútua, e através da fé mútua nós recebemos o fortalecimento uns aos outros. Em todas as suas cartas você vai observar Paulo usando essa dinâmica, uns aos outros. Orai uns pelos outros, edificar uns aos outros, cuidai uns dos outros, levai as cargas uns dos outros. Salmo 122:1 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Parece que para alguns, espero que aqui não, em nome de Jesus, parece que é um peso. Hoje é dia de ir para a igreja, vamos lá, tem que cumprir. Tem que cumprir isso. O salmista diz: alegrei-me em poder estar na casa do Senhor. Eu queria uma breve ilustração simples. Queria que você pensasse numa grande fogueira, uma fogueira pegando fogo, brasas, fogo. Essa fogueira é a igreja. Se você pegar uma brasa dessa fogueira e retirá-la da fogueira, o que vai acontecer com essa brasa? Ela vai se apagando lentamente, até esfriar completamente. Nós somos as brasas. Não se afaste da igreja, do corpo. Você não é igreja sozinho. Somos partes de um corpo, cujo cabeça é Cristo Jesus, quem nos sustenta. Louvado seja o nome do Senhor. Depois observe
nos últimos capítulos de Roma, de Atos, tudo que Paulo enfrentou para poder chegar em Roma, quantas lutas, o navio em que ele estava naufragou. Foram parar numa ilha, e lá na ilha, Paulo foi picado por uma serpente. Deus, na sua infinita misericórdia, não permitiu que Paulo morresse. Tantas lutas, dificuldades, sofrimentos, até que ele pôde chegar em Roma e compartilhar ali com os irmãos algum dom e ser edificado também. Louvado seja Deus por isso. E em terceiro e último lugar, terceira forma, nós vimos que Paulo, ele expressa a sua paixão através da oração perseverante pelos irmãos que estavam em Roma. Em segundo lugar, no desejo ardente de estar com esses irmãos para edificação mútua. E em terceiro e último lugar, a paixão de Paulo se expressa no compromisso de Paulo de expor detalhadamente o Evangelho em Roma. Expor detalhadamente, o compromisso de expor detalhadamente o Evangelho de Cristo em Roma. Versículo 14 e 15. No versículo 14, Paulo usa uma expressão, pois eu sou devedor. Paulo, ele possuía um sentimento de dívida para com toda a humanidade de pregar o Evangelho. Paulo entendeu o seu chamado, amados irmãos. Eu e você já entendemos o nosso chamado? Será que pregar o Evangelho é só para o pastor, para os presbíteros, para os diáconos? É para todos os filhos de Deus. Sou devedor. Eu tenho o dever de pregar o Evangelho. Esse era o entendimento de Paulo. Eu não tenho escolha. Paulo usa no versículo 14, devedor tanto de gregos quanto bárbaros. Os gregos, o mundo da cultura helenista. E pegando um sentido mais amplo, seriam todas as nações não judias que adotaram a língua, os costumes e a cultura grega. Olha o compromisso de Paulo. E ele usa a expressão bárbaros, que era usada pelos gregos para referir-se a qualquer estrangeiro que desconhecia a língua grega. Resumindo, o compromisso de Paulo era com todos. Tanto a sábios como a ignorantes, ainda o versículo 14 ainda, na NVT diz, instruídos como os não instruídos. Então, relacionado aos que exerciam uma certa autoridade, um posto, como também os mais humildes. Eu sou devedor de todos. Eu tenho o dever de pregar o Evangelho de Cristo. E no versículo 15 ele completa, dizendo, por isso quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Estou pronto, irmãos, disse Paulo, versículo 15. Estou pronto para anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Observe o entusiasmo de Paulo. Quanto ele queria chegar em Roma, a expectativa de chegar em Roma para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas de salvação, falar de Cristo Jesus. Veja como termina o livro de Atos, os 2 últimos versículos de Atos. Paulo, ele chegou em Roma. Diz assim, Atos 28, versículos 30 e 31. Por 2 anos, permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus. E com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Pregando o reino de Deus. Com intrepidez,
ensinava tudo o que dizia respeito ao seu Salvador, Cristo Jesus, o próprio Deus. E Romanos é uma exposição detalhada do Evangelho de Cristo. Quando Paulo escreveu a carta, estimava-se, eu li isso, que Roma tinha de 1 a 1 milhão e meio de habitantes. E Roma não era apenas a capital da Itália, mas a capital do mundo. E Paulo certamente aproveitou cada instante em Roma para trazer de forma detalhada. E não tem como negar isso, porque o evangelho que ele escreve aos romanos, aliás, a carta que ele escreve aos romanos é uma exposição detalhada de Cristo, do evangelho de Cristo Jesus. Nós somos devedores, meus irmãos. É o nosso dever supremo como servos de Cristo anunciar o evangelho. Nós temos isso claro na grande comissão. Em Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não é justo nós nos calarmos. O pastor ressaltou muito bem semana passada, assim como Roma era um lugar estratégico, nós aqui da Igreja Betel, nós estamos no lugar, um ponto estratégico em Taguatinga. Quantas e quantas pessoas que precisam ouvir a respeito de Cristo Jesus, dentro da sua própria casa, da sua família, do lugar onde você trabalha. Quantas pessoas, vizinhos, e nós temos o dever de pregar o evangelho. Em Atos 4:20, Pedro e João, que estavam ali diante de ameaças, eles dizem algo muito interessante. Eles falam para aqueles que os ameaçavam: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Nós não podemos deixar de falar. Irmãos em Cristo, nós não podemos nos calar. Quero ler um último texto, se você puder abrir, Provérbios 24, versículo 11 e 12. E nós vamos caminhar para o final. Provérbios 24, versículo 11 ao 12. Diz assim, Provérbios 24, 11 a 12. Eu vou ler o texto e permita-me uma aplicação nesse texto. Livra os que estão sendo levados para a morte, e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Mas se disseres, não soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações? Não saberá aquele que atenta para a sua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Quantos a passos largos para o inferno, livre-os da morte eterna, anunciando o evangelho de Cristo Jesus. Não há outra forma, não há outra maneira de irmos a Deus, somente pelo mediador, Cristo Jesus, que se tornou homem, se encarnou e morreu na cruz. Éramos nós que devíamos morrer naquela cruz, mas Cristo morreu em nosso lugar, derramando o seu sangue, e pelo seu sangue nós recebemos a redenção. Livra-os da morte, irmãos. Aquela pessoa tão próxima de você que ainda não conhece a Cristo, você já falou de Cristo, você já anunciou o evangelho para essa pessoa, do início ao fim. Livra-o da morte. Claro que nós temos toda a soberania de Deus, os escolhidos, mas nós não sabemos os desígnios soberanos de Deus. Cabe a nós, como Paulo, pregar o evangelho de forma detalhada, tintim por tintim. Deus deu essa oportunidade a Paulo e ele chegou a Roma, e ali ele não perdeu tempo, ele expôs o evangelho, anunciou Cristo Jesus.
Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Somente Cristo Jesus. Se tem alguém entre nós que ainda não recebeu Cristo como Senhor, arrependa-se dos seus pecados. Peça perdão a Deus pelos seus pecados. Reconheça que você é pecador, porque todos pecaram. Nós vamos chegar lá em Romanos 3, 23. E com a tua boca declarar que Cristo é Senhor e Salvador, nós também vamos chegar lá, Romanos 10, versículo 9. E com o teu coração crer, diz que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Concluo trazendo uma última reflexão para nós. Qual a sua maior paixão, meu irmão? O que te move nessa vida? O que te motiva a viver? A de Paulo era Cristo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porque para mim o viver não sou eu mais, acabou. É Cristo. E se eu morrer, eu vou me encontrar com Ele, é lucro. E se você seguir lendo capítulo 1 de Filipenses, ele diz: eu não sei o que eu desejo mais. Continuo aqui por causa da responsabilidade que tenho com os irmãos, ou de morrer, porque quando eu morrer, eu já vou estar na glória com Cristo Jesus. Qual a sua maior paixão? É o futebol? É o seu time que você torce? Qual a sua maior paixão? É o seu carro? São os bens? Tantas outras coisas que poderíamos citar. A de Paulo era Cristo Jesus, que o impulsionava a orar pela igreja, a estar com os irmãos, a pregar o Evangelho. A fé dos nossos irmãos em Roma estava sendo conhecida por todo mundo. Não há tempo a perder, meus irmãos. Não há tempo a perder. Cristo está às portas. Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Você está preparado? Você está pregando o Evangelho? De fato, eu e você temos sido sal dessa terra e luz desse mundo. Se porventura você talvez esteja com teu coração frio, abatido, indiferente, incrédulo, que não lhe move a essas realidades bíblicas, peça, irmãos, a Deus para incendiar o teu coração, para que essa paixão governe o teu coração, que o que mais esteja na sua mente, no seu viver diário, seja Cristo. Quando você for dormir, você dorme pensando em Cristo, no que Ele fez por ti na cruz do Calvário. Tamanho amor, como nós cantamos hoje à noite. Que sublime amor. A vida não se resume aqui nessa terra. Nós estamos no período mais breve da nossa história. Depois segue-se a eternidade com ou sem Cristo. Eternidade. Quando eu penso nisso, eu me arrepio, irmãos. Não tem fim eterno. Não se afaste do corpo de Cristo. Aproveite essa bênção da mutualidade. A mutualidade aquece os nossos corações. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações, irmãos. Nós somos devedores. Guarde isso. Não se esqueça disso. E ore. Dá-me a oportunidade, Deus, de pregar o Evangelho. Essa semana, pela infinita misericórdia de Deus, irmãos, eu pude falar de Cristo para uma pessoa que eu nunca tinha falado, da minha família, irmãos. Que vergonha! Mas Deus me deu graça e eu consegui, pela infinita bondade de Deus, do começo ao fim. Nós estamos aí com os familiares o tempo todo e a gente fala de política, de futebol, de tantas coisas, mas não falamos do mais importante, Cristo, Jesus, que nos deu a vida eterna.
Não espere que pessoas de fora venham pregar para os seus da família. A responsabilidade é minha, é sua. Pregar para a família. Que Deus aplique, amém, a sua palavra aos nossos corações. Qual tem sido a sua maior paixão? Paixão que movia Paulo, oração perseverante, desejo de estar sempre com os irmãos e pregar o evangelho de forma detalhada. E para pregar o evangelho de forma detalhada, a gente precisa conhecer profundamente o evangelho, viver o evangelho. Oremos. Senhor, obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. É a tua palavra que transforma os corações. E o Senhor nos deu a oportunidade, o privilégio de sermos agentes da palavra de Deus. O Senhor nos chamou, um chamado que tem que ser exercido com fidelidade. Pregar o evangelho. Vivermos uma vida de comunhão com os irmãos. Disciplinas espirituais, oração, leitura bíblica, santidade, santificação diária. Perdoa, Senhor Deus, qualquer tipo de frieza, de indiferença, de incredulidade, de que não somos responsáveis, mas é o nosso dever pregar o evangelho a toda criatura. Que o Senhor nos mova, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude nesta geração que vivemos a pregar as boas novas de salvação, Cristo Jesus. Que o Senhor visite cada um dos corações aqui nessa noite. E se porventura alguém aqui nessa noite, Deus, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, que a tua palavra não volte vazia. Que o Senhor o confronte e tome uma decisão ainda hoje. Não deixe para amanhã o que tem que ser feito hoje. Em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos. Amém.